Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, este é o canal Formação de Escritores e hoje nós vamos conversar com uma pessoa que está no outro lado do oceano, em Moçambique, o nosso aluno Inácio Belo, que ele não apenas mora em Moçambique, como nasceu em Moçambique, né, Inácio? Cresceu em Moçambique e vai conversar conosco sobre essa relação da língua portuguesa com o país africano, Moçambique, Angola, etc. Inácio, queria primeiro te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui conosco nesse vídeo, nesse horário, e contar para o pessoal aí quem é o Inácio, qual é a tua trajetória, como foi que chegaste até aqui. O Inácio, para quem não sabe, está fazendo o nosso curso de formação de escritores. Aí sobre nós está o endereço do curso. Tudo bom, Inácio? Estou bem, não sei deste lado. Tudo bem também. Ok. Como bem disse aí, eu sou Inácio Belo, nasci em Moçambique na década de 90, para ser mais concreto, em 1990. E não nasci na cidade da Beira, eu sou de outra província, que é a província de Tete. E estou cá na Beira há 18 anos. Então, lá na província de Tete, eu fiz primeira classe até sétima. Então, cá na Beira eu fiz oitava até ao nível de mestrado. Então, neste momento eu me encontro, trabalho como professor de informática na Universidade Católica de Moçambique. Não sei se conhece ou já ouviu falar sobre esta universidade. Mas conta para o pessoal aí que não ouviu falar. Universidade Católica de Moçambique é uma instituição universitária ou do ensino superior que foi fundada em 1995. Já conta com 30 anos neste momento. Este ano faz 30 anos. Então, eu fiz parte desta instituição em 2016. Eu entrei como estagiário e de lá para cá já faço 9 anos, não é? De 2016 para cá faço 9 anos. Trabalhei como técnico de informática e ao mesmo tempo trabalhava como docente, dava aulas de informática. Só que de 2021 para cá passei a dar, a empenhar-me numa única linha, uma única profissão, que é dar aulas de informática. Então eu passo por vários cursos de licenciatura, desde medicina, análises clínicas e laboratoriais, temos farmácia, administração e gestão hospitalar, psicologia e outros cursos. As instituições em Moçambique são jovens, né? 30 anos uma universidade. Aqui no Brasil a gente tem universidades fazendo 100 anos. Portugal tem universidades fazendo 300, 400 anos. Então, o Inácio é uma segunda geração, Inácio, de pessoas que estão construindo, reconstruindo, depois de tudo que houve ali na Revolução dos Cravos e tal, a história de Moçambique, é isso? Basicamente podemos dizer isso, porque o nosso país tornou-se independente, o meu país tornou-se independente em 1975, a 25 de junho de 1975. Então, depois da independência, o país entrou numa guerra civil que durou 16 anos, de 1975, ou melhor, 74 até, não, 1976 até 1992. Na época eu já tinha 2 anos, quando foram assinados os acordos de paz em Roma. Então, parece que teve aquela primeira fase da reconstrução do país, ou de tomar uma nacionalidade depois da colonização portuguesa, e quando nós assumimos o país, penso que estávamos de alguma forma a reconstruir a nossa identidade, só que nesta fase de reconstruir a identidade surgiu este conflito aí. Parece que uma parte dos nossos irmãos sentiu-se
insatisfeita, não é, com a direção, como as coisas eram dirigidas, não é, pelo presidente que havia tomado o poder na altura. Então, por isso, houve a necessidade de se rebelar contra aquela governação. Então, em 1976, um ano depois da independência, o país mergulha numa guerra civil que durou 16 anos, que culminou com a assinatura dos acordos em 1992, a 4 de outubro de 1992. Na altura eu tinha um ano e um ano e 7 meses. E é um contexto de Guerra Fria, né? Então, certamente havia pressões externas de lado a lado aí que usaram como palco países como Moçambique para aquele tipo de guerra. Inácio, como é que foi a importância da língua portuguesa nesse processo de identidade do país? Houve algum tipo de discordância em manter a língua portuguesa? Porque a língua portuguesa é a língua do invasor. Moçambique tem vários outros idiomas que as populações locais falavam antes de chegada de Portugal. Houve algum tipo de discussão? Tu lembra disso? Ou desde a tua idade escolar isso é dado como concreto e não tem esse tipo de debate? Debates assim, porque na altura nós éramos crianças, então não temos assim ideia palpável sobre aquilo que havia de concreto como debate, mas pela história, por aquilo que eu já li sobre a história do nosso país, desde que na altura queriam adotar uma língua nacional como língua oficial, só que por conta da existência de várias línguas aqui no país, só para vocês terem, só para ter uma ideia, são mais de 24 línguas, não é? Que existe aqui em Moçambique. Então, se porventura o governo decidisse seguir ou escolher uma língua e torná-la oficial, eu penso que poderia gerar mais guerra além daquela que eclodiu depois da independência. Porque se escolhesse por exemplo, Xangana, que é muito mais falado na região sul do país, se escolhesse Xangana, os do centro e norte também sentiriam ciúme, sentiriam-se Não excluídos. teria Então, pertencimento, né? não se vê? Não teria esse pertencimento. É curioso como a língua portuguesa, de certa forma, unificou essa nação até para criar uma identidade própria. Exatamente, porque, como eu estava a dizer, se escolhesse Xangana ali, os do centro e norte sentiriam-se excluídos, não é? Então, para evitar esta confusão, para evitar este bate-boca, achou-se conveniente, quando assinaram os acordos de Lusaka, em 1974, não é? Escolher a língua portuguesa como língua oficial do nosso país, não é? E com a Existe. escolha da língua portuguesa, não se vê? Pode seguir. Sim, e com a escolha da língua portuguesa como língua oficial, aí conseguimos resolver vários conflitos, porque quem saísse do norte para o sul, não havia necessidade de aprender Xangana para poder se comunicar com o pessoal de Xangana, aliás, do sul. E quem saísse do sul para o norte, não havia necessidade de aprender, por exemplo, Makua e outras línguas que existem lá no norte. A mesma lógica para o centro. E não só, se na altura escolhessem, vamos lá, Xangana como língua oficial, muita gente evitaria aprender essa língua só de propósito, assim, só como forma de vingança. Claro. E, Nácio, como é a integração ou a interação entre Moçambique e Angola, que é o outro país próximo que também usa a língua portuguesa? Tem ali São Tomé e Príncipe, também Cabo Verde, mas Angola é um país grande, assim como Moçambique.
vocês têm um intercâmbio, uma troca cultural, ou não é tanto, mesmo estando ao lado aí na África? Bom, quanto a esta pergunta, eu penso que a interação entre Angola e Moçambique existe muito mais na parte cultural, na questão na área de músicas. Então, por exemplo, alguns músicos moçambicanos são convidados para participar num espetáculo em Angola e, da mesma forma, os músicos angolanos, estou a falar, por exemplo, de Matias Damasio, C4 Pedro e companhia, também são convidados para virem participar aqui em Moçambique nos espetáculos que são organizados cá em Moçambique. Então, por aquilo que eu tenho acompanhado em termos culturais, em termos de interação, nós conseguimos interagir, intercambiar desta forma, não talvez assim no sentido de termos um fórum próprio ou criar-se um fórum, um evento onde as pessoas conseguem interagir. Talvez que eu não saiba, não é? Mas por aquilo que eu tenho acompanhado, nós conseguimos interagir desta forma. Inclusive para São Tomé e Príncipe, vamos lá, para Cabo Verde, por exemplo, recentemente temos um músico moçambicano que atualmente é muito famoso, que é o Twenty Finger, estava lá em São Tomé e Príncipe, num espetáculo. Esteve em Portugal, passou pelo Portugal, São Tomé e Príncipe, foi também a Angola, passou alguns dias lá. Então, de alguma forma, nós encontramos, vamos lá, conseguimos intercambiar ideias, trocar ideias por meio da cultura, no que diz respeito à música. Acho que é o Fernando Pessoa que disse que a minha pátria é a língua portuguesa, né? Essa união pela pátria. O português brasileiro que eu estou conversando aqui contigo é mais fácil para vocês de entender ou o português de Portugal? Porque são portugueses, até pela fala, sotaque muito diferentes. Ou vocês conseguem compreender bem tanto um quanto o outro? Eu penso que por aquilo vamos lá, até hoje não há dificuldade em si para nós percebermos, vamos lá, a língua ou o português do Brasil. Por quê? Porque quando nós ligamos a televisão cá em Moçambique, nós temos influência das novelas ou telenovelas brasileiras. Aqui, as novelas do Brasil são muito populares nas televisões dos moçambicanos, razão pela qual nós não temos dificuldade em perceber, vamos lá, o discurso de um brasileiro, quando fala, por exemplo, cara, carona, vamos lá, o que mais? Existem outros termos aqui, para nós não são novos, porque já estamos habituados. Quando diz cara, está a falar de alguém, pode ser homem ou mulher, pode ser rapaz, rapariga e tudo mais. Para nós aqui, cara pode ser o quê? Pode ser mano, pode ser, vamos lá, pode ser, até um termo que nós usamos aqui, ou gajo, por exemplo. Uhum. Sim. Então, para nós, olhando atualmente, não temos dificuldade em si em perceber o português do Brasil. Não só na linhagem da telenovela, mas também no que diz respeito a conteúdo. Por exemplo, quando nós vamos à internet, muitas vezes encontramos muito mais conteúdo feito no Brasil do que em Portugal. Os portugueses são muito mais fechados do que os brasileiros. Vocês são muito mais populares cá. Por quê? Porque vocês facilmente conseguem criar conteúdo, partilhar aquilo que vocês sabem, mesmo sendo pouco. Eu comparo os brasileiros com os indianos. Eu também consumo muito o conteúdo indiano. Os indianos, quando vamos à internet, tem muitos canais, sabe? Tem em volta de 2 bilhões de usuários. Que legal. Lá na Índia. Então, nós cá, quanto à percepção do português do Brasil, não temos muita dificuldade. Até já na academia,
tem muita influência. Aos poucos já estamos aqui a nos libertar do português de Portugal. Já não se sabe como, em que linhagem nós estamos. Pese embora nós fiquemos aí ainda abraçados no português de Portugal. Mas aos poucos, eu penso que não só aqui em Moçambique, mas os próprios portugueses estão a sofrer esta influência do Brasil. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas adotam aquela língua que é mais popular. Está a perceber? Por mais que eu seja competente, se eu não sou popular, não sou conhecido, não sou encontrado, as pessoas não vão assim adotar como cultura. Assim que surgiu o português, inclusive. Lá atrás era o latim, o português era chamado a língua vulgar e acabou preponderando, e aí depois virando a língua da nação portuguesa. E, Inácio, Exatamente. eu estava me contando que o acordo ortográfico não pegou aí em Moçambique, né? Não está sendo utilizado. Sim, por aquilo que eu li, não é? Diz lá que no acordo ortográfico, né, atual, por exemplo, na palavra trajetória, no antigo acordo entrava C. Então, neste acordo, já não entra C. Mas cá em Moçambique, continuamos a escrever desta forma. Continuamos a pôr o C. Talvez porque o, o governo não quer gastar, não quer, sei lá, está a olhar no sentido mais econômico do que, vamos lá, do que nos próprios acordos. Não sei se está a perceber. Mas cá ainda continuamos a usar aquele acordo antigo. Mas por aquilo que eu li, penso que Moçambique e outros, por exemplo, Portugal, aliás, Angola, Cabo Verde, já aderiram a esse acordo. Só que eu não sei o porquê de não aderirmos, passarmos a usar esse novo acordo. Aí Essa já não questão do sei acordo explicar. rende um vídeo próprio, esse assunto é legal. Eu, quando o acordo entrou em vigor no Brasil, eu estava dando aula, teve que me aprofundar um pouquinho, e o grande debate ali é que todo o português do mundo é baseado no português de Portugal. Aqui no Brasil não se coloca C em trajetória, não tem esse C aqui, nunca teve no Brasil. Então, todo o português oficial de livros, contratos que circulava no mundo era o português de Portugal. E o acordo ortográfico veio para tentar com que o português oficial fosse o português compartilhado entre Brasil, Portugal e países africanos, para que uma questão burocrática mesmo, de contrato que circula, livros editados, só que é um jogo de poder, né? Portugal nunca admitiu essa perda da língua, até pela população que tem. Portugal tem 10 milhões de pessoas, o Brasil tem 200 e tantos, Moçambique tem mais que 10, né, Inácio? Moçambique é 3 vezes Portugal. Exato. Portugal, ao natural, Não, acaba se tornando pequeno diante dos outros países que falam português, mas ele ainda usa essa influência política para tentar manter algumas questões, e lá em Portugal isso é bem polêmico, né? Inácio, para a gente fechar, já estou abusando aqui da tua boa vontade, a gente tem aula daqui a pouco, né, Inácio? O pessoal que não conhece nosso curso aí, tem aulas ao vivo, semanais, e aí tem o fuso. Que horas são agora aí, Inácio? Aqui, a gente está gravando, né? Vocês estão vendo em horários variados, só que a gente está a 1h15 do Brasil. Aí em Moçambique, que horas são agora? aqui são 18 horas 17. 18. É, um fuso grande, né? Vamos falar um pouquinho de literatura, Inácio. Além do Minha Couto, que acho que todo mundo conhece Minha Couto, autor moçambicano, que autores de Moçambique tu indicarias para o nosso espectador aí? Os que eu mais leio é Minha Couto, na parte, vamos lá, no gênero masculino é Minha Couto, o gênero feminino, Paulina Chiziane, não é? Paulina Chiziane por quê? É porque ela tenta muito defender a identidade africana. E eu comungo bastante com suas ideias. Agora, sobre Minha Couto é pela sua linguagem poética. E a Pauline também circula bastante no Brasil. Tem livros editados dela aqui, tanto do Pauline quanto do Minha Couto, a gente tem esse acesso. Inácio, muito boa essa conversa, te agradecer. Acho que só para fechar,
Por que tu escolheu o curso de escritores? Qual foi o teu objetivo ao fazer essa complementariedade ou essa virada na tua profissão na informática de escolher um curso para escrever? Bom, eu gosto de escrever. Eu quase escrevo todos os dias. Pelo menos faço um parágrafo, não é? Não passo um dia sem, pelo menos, rabiscar uma palavra, um parágrafo, uma linha, não é? Então, quem sabe quando eu vi o anúncio e vi que não, quem sabe eu posso aqui aprimorar a minha habilidade de escrita. Porque uma coisa é escrever para mim mesmo, outra coisa é escrever para os outros. Aí já a história é outra. Então, eu me inscrevi no curso justamente porque quero aprimorar a minha habilidade de escrita, mas pese embora já escreva para mim mesmo, não é? Perfeito. Inácio, muito obrigado pela tua participação aí do outro lado, né, do Moçambique. Acho que nós brasileiros, por vezes, conhecemos pouco a cultura de Moçambique e Angola. Quem trabalha com literatura tem a obrigação de ler os autores angolanos, moçambicanos, tanto os clássicos quanto os contemporâneos, porque tem muita riqueza. A gente tem essa, não pode dizer que é um presente, mas essa alegria de poder compartilhar com um idioma que é falado em vários continentes. A gente tem Macau, né, Inácio, lá na Ásia, que é um lugarzinho pequeno, mas fala português também. Então, acho que nós precisamos transitar por esses locais todos para aproveitar melhor o nosso idioma e tentar que Portugal veja que hoje, de fato, o idioma é nosso, né, Inácio? Não é só deles, o idioma é de todos nós. Exato, exato. Para além Obrigado, disso, Inácio. para além do, como se dizer, eu também tenho um canal aqui no YouTube, tem em volta de 4.000 seguidores, né? Mas fala o Onde eu endereço, vamos partilho. lá. Qual é o endereço? Meu nome é Otimiza Tech, depois de Inácio Belo. Otimiza. Otimiza, Otimiza Tech, de tecnologia, mas só que está em inglês. Otimiza Tech, depois de Inácio Belo. Ótimo. Depois eu vou pegar direitinho o teu endereço para a gente colocar na descrição do vídeo aqui também o link e vocês conhecerem o canal do Inácio. Maravilha, Inácio. Obrigado. Obrigado pela atenção dispensada. É um prazer. Obrigado. Pessoal, deixa de curtir aí o nosso vídeo, né, para levar para mais gente e colocar nos comentários aí perguntas que vocês tenham, até para o Inácio, depois eu passo para ele também. Obrigado, gente. Até a próxima.